Menina, já percebeu como a conquista muda de acordo com o tempo? Nós vamos ficando mais maduras e as nossas estratégias começam a ter uma certa modificação. Se você é jovem, se você é maduro, está em uma fase de transição, os desejos, as necessidades e a forma de se conectar se modificam completamente e vão evoluindo. No vídeo de hoje vamos explorar como a conquista amorosa se adapta a diferentes estágios da nossa vida. Prepare-se para aprender como entender e se ajustar a essas mudanças com confiança. Mas antes de começarmos, você já pensou como a sua visão sobre relacionamentos foi se transformando ao longo dos anos? Vamos descobrir juntas. Eu sou Débora Moura, terapeuta holística e de mulheres. Ajudo vocês a passarem por transições e relacionamentos amorosos. Sejam eles para você se tornar uma pessoa feliz e maravilhosa dentro dessa relação e encontrar um ponto de equilíbrio, ou seja, para você sair dessa relação e dar um tempo com você mesma para que as coisas se ajustem. Vem comigo? Quando somos mais jovens, a nossa entrada nos relacionamentos não tem uma explicação prévia dos nossos pais ou das pessoas que nós convivemos que poderiam servir de inspiração para os nossos modelos de relacionamento amoroso. Normalmente nós caímos de paraquedas em alguma dessas relações e fica difícil até entender quem somos nós dentro da relação e quem é o outro. Normalmente essa fase é nessa fase jovem, entre 17 e 25 anos, onde nós temos os primeiros encantamentos, as paixões entorpecentes e o ajuste também desses lugares dentro da relação. Então, normalmente, nós mal sabemos quem somos e já estamos envolvidos num relacionamento amoroso, que mexe muito nessa fase com a nossa formação de personalidade e a autoestima. Não que você não tenha sua personalidade formada nesse período, mas muito em nós ainda está em formação como seres humanos nesse período. E você vai acabar encontrando lugares nessa relação que não são para você. E normalmente não sairia com rapidez dessa relação porque não sabe identificar se o que você está vivendo é benéfico ou não. E para entrar nessa relação, normalmente a conquista envolve momentos onde você mostra o seu potencial, como em qualquer ponto da relação, você acaba precisando vender o seu peixe. Só que isso fica muito mais atrelado a seu processo de autoestima e de aceitação do outro na vida dele ou dela, né? De acordo com a teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson, na adolescência e na juventude, a formação da identidade é um processo central. Mulheres jovens tendem a buscar validação em todos os seus relacionamentos para construir e confirmar quem elas são. Outro ponto dos seus estudos, né, do Erik Erikson, é um termo que eu nunca tinha ouvido antes, chamado de flutuação emocional. E também a inexperiência, esse é mais conhecido, né? A juventude é marcada por uma intensa busca de experiências, o que pode levar a escolhas impulsivas, né? Uma das características do adolescente, do jovem adulto, normalmente é essa impulsividade. E às vezes tem mulheres que vão até a idade madura impulsivas e acham que as relações amorosas devem ser baseadas nessa paixão, nesse rompante, toma o seu ar todo e faz o seu coração acelerar até quase morrer, né? Só que isso não é muito normal. Estudos sobre o comportamento romântico sugerem que, devido à falta de experiência, jovens de todas, assim, meninos ou meninas, né, tendem a tomar decisões baseadas na atração física ou no desejo de pertencimento. Isso é muito interessante, porque você acaba percebendo que tem homens que são mais velhos, né? Ainda hoje eles fazem muito mais a sua conexão com o seu par amoroso, com a mulher, por exemplo, através da atração física, né? Eu já ouvi mulheres mais maduras dizendo para mim, dentro da mentoria, né, da EMA, que é o Eu Me Amo, que é uma brincadeira que eu faço com o nome para essas mulheres que estão em processo de autodescoberta e querem se encontrar como esse ser feminino e esse ser atraente, né? Então tem mulheres que são assim acima dos 50 anos que elas dizem para mim que os homens preferem as mulheres mais novas. Mas normalmente esse homem também não amadureceu o suficiente para entender que existem outros valores para compor um relacionamento. Então de repente você está olhando para a direção errada também, né? Você quer um homem ou quer um moleque? Certa vez, uma das minhas clientes era uma jovem de 15 anos, né? E eu estava dizendo para ela, você deveria aproveitar esse período da sua vida, né, onde está tudo em ebulição, os hormônios, as ideias, a criatividade, para se dedicar realmente a quem você é, ao seu condicionamento físico, à sua saúde, aos seus estudos.
a desenhar quem você realmente deseja se tornar nesse planeta, né? Qual é o seu papel nesse planeta. E ela olhou pra mim e disse, ai, meu Deus, é muita coisa. A única preocupação dela era o pertencimento, já aos 15 anos. Então existia uma busca por um relacionamento aos 15 anos. E, gente, eu te garanto que aos 15 anos você ainda não sabe quem você é. E muito menos tem ainda o conhecimento necessário para entrar numa relação a dois. Né? Então essa não deveria ser uma preocupação sua, né? Caso, se você é jovem, né? Você devia aproveitar realmente, deveria aproveitar essa fase para se conhecer melhor e entender o que te atrai e o que não te faz bem. Porque às vezes o que te atrai é o que vai te prejudicar. Então você precisa aprender quem você é para você colocar o limite para que essas relações não invadam o seu ser e destruam você, e você precise da mentoria comigo para te recolocar no lugar. Então, se eu posso te aconselhar um conselho que eu não recebi quando eu era mais nova, que eu acho que pode funcionar para você, se você tem entre 15 e 18 anos, é que este momento você deveria dedicar para o seu crescimento pessoal, emocional, espiritual e de saúde. E depois você pensar realmente em ter alguém na sua vida. Eu comecei a namorar com mais ou menos 14 anos. Mas eu lembro que eu só vim ter intimidade após os 18, o que me ajudou bastante, porque não me atrapalhava no direcionamento dos estudos. Mas eu gostaria muito de ter recebido essa informação, sabe? De que muitas coisas se modificam dentro de você entre os 15 e os 18 anos, e você não sabe lidar com essas coisas. Você nem é uma adulta, nem é mais uma criança. É um lugar de conflito. É um lugar onde esse tipo de decisão poderia ser deixada para outro momento, né? Do que se relacionar com alguém ou ficar com alguém, né? Eu sei que o mundo está diferente hoje, as pessoas acabam ficando de uma forma banal e trivial. Eu não estou aqui para julgar, mas eu te garanto que essa bomba de hormônio que tem dentro de você pode ser melhor utilizada para o seu crescimento emocional, mental, físico e psicológico, e também espiritual, porque nós somos um bolo, né? E esse bolo de várias camadas merece a sua atenção, para que você não busque no outro a atenção que você não se deu. Fica essa dica, hein? E como será tudo isso, todas essas questões, já na fase adulta e depois na fase madura? Então, normalmente, na idade adulta, entre 20 e 30 anos, olha, a idade adulta, que a gente mal sabe quem é, né? De 20 anos para cima, o mundo já trata a gente, né, como um adulto, né? Não tem pra onde correr. Então, muitas mulheres já passaram por várias experiências e começaram a entender melhor que o que esperam do parceiro não é exatamente o que ela imaginava, né? Então, muitas vezes, você vai esperar do parceiro aquilo que você também não se doou. Por exemplo, respeito. Você espera reciprocidade. Você espera proteção. Nada disso está errado, mas normalmente nós esperamos do outro que tem faltado em nós. E essa falta, ela às vezes vem de uma base lá na infância, onde você não foi vista com a dedicação que deveria ser vista pelos seus pais. Perdoa, porque eles também não sabiam o que estavam fazendo, tá? Eles não te devem nada. Você agora é uma mulher adulta e você pode fazer melhores escolhas, inclusive daquelas que você aprendeu na sua casa, né? Então, se você foi criada por mulheres, tia, avó, mãe, que preferiam se entregar completamente numa relação no início, sem conhecer a pessoa direito, né? A ciência diz que acima de 1 ano é que você começa a entender quem o outro é dentro da relação. Então, abaixo de 1 ano, fica de olho aberto, dá o benefício da dúvida, não confia logo de cara, sabe? Espera as coisas se concretizarem. Se você tem 20 anos e está assistindo esse vídeo, preste atenção, tenha calma. De repente, esses sentimentos que o outro aflora em você, esses sentimentos é o que faz você, como você se sente na presença do outro. Então, se você se sente amada, querida, talvez seja um momento legal para você abrir-se para um relacionamento. Mas se você começa a sentir falta quando a pessoa não está presente, ou se a pessoa não nota que você cortou o cabelo, você já fica muito mal-humorada, se sentindo não vista, de repente está faltando o seu olhar sobre você, para que você entre em relações que complementem uma a outra e não dependam uma da outra, para que você possa andar ombro a ombro com esse seu parceiro, com essa sua parceira, sabe? A confiança, ela precisa se solidificar quando você tem mais de 20 anos.
primeiro em você, depois nas relações que você frequenta, né? Seja na família, nos amigos, no seu relacionamento amoroso. Mas ainda há muito a aprender sobre relacionamento. Acho que todos nós temos muito a aprender, né? E o foco nesta época da nossa vida normalmente é na carreira ou na estabilidade emocional ou financeira. Então, estudos sobre comportamento, normalmente, das mulheres adultas, mostram que nessa fase, frequentemente, nós priorizamos a estabilidade emocional, profissional, financeira. E que essa busca por parceiro, ela se alinha mais com essa necessidade de se instalar nesses objetivos. Então, é você encontrar um semelhante, sabe? Quando estamos apaixonadas, essas coisas, elas saem de ordem. Então, é muito importante que quando você perceba que está começando a parar de fazer suas coisas porque só pensa na outra pessoa, que você dê uma freadinha e volte a criar a sua rotina, até porque ninguém gosta de gente desocupada. Não fica disponível 24 horas, é importante que você tenha o seu momento com você, faça o seu skincare, faça a sua terapia, tome seu banho de mar, de piscina, pratique o seu esporte. É muito importante que você continue sendo uma pessoa interessante. E uma pessoa interessante realmente é interessante quando tem o que fazer. E ela tem o que fazer com ela. Se leve ao cinema, num café. Não espere muito das pessoas. Aí com certeza você vai encontrar um parceiro ou uma parceira que se alinhe com esse seu objetivo de estabilidade e de confiança. Normalmente essa fase é entre 20 e 30 anos. Desafios do namoro sério. A pressão social para encontrar alguém pode ser um desafio. Artigos da psicologia relacional apontam que, com o aumento da exigência profissional e pessoal, as mulheres adultas dão preferência a se tornarem mais seletivas e muitas vezes exigem mais de um relacionamento. Essa pesquisa foi feita mais ou menos em 2009. E aí, depois desse período, 10 anos depois, nós tivemos a pandemia. E com esse acontecimento da pandemia, isso também já mudou bastante. Porque as pessoas que tinham relacionamentos fixos, que eram casadas, né, começaram a se divorciar. Passaram muito tempo convivendo dentro de casa e o índice de divórcio aumentou muito no período da pandemia. Vocês sabiam disso? A cidade campeã é São Paulo, grande São Paulo. Então, muitos divórcios aconteceram no período pandêmico. É interessante falar sobre isso, porque por mais que você procure um relacionamento sério, tudo que acontece ao seu redor também pode influenciar, né?